O técnico Dorival Júnior irá convocar a seleção brasileira na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, para os jogos contra Venezuela e Uruguai. Mas, como é de praxe aqui no canal, qual seria a minha lista? Será que tem muita novidade? Além disso, também vou comentar se o Neymar já é a hora dele voltar ou não, e também quais devem ser as mudanças que o Dorival deve fazer. Então vai ser um mistão aqui. Qual seria a minha lista paralelamente ao que eu acho que o Dorival vai fazer nessa convocação? Então fica comigo até o final e já deixa o seu like, porque ajuda muito na entrega do meu conteúdo. Começando pelo gol, a gente tem o Alisson lesionado, então mais uma vez ele vai ser desfalque da seleção brasileira. Com isso eu convocaria Ederson do Manchester City, Bento do Al Nassr e Lucas Perry do Lyon. Para mim, são duas unanimidades, Ederson e Bento. O Bento é um goleiro mais promissor que a gente tem, ao meu ver. Ederson tem que ser o goleiro titular para o próximo ciclo. Não tem muita discussão, na minha opinião, para essas duas posições. E também acho que o Dorival não vai fugir disso. Na última data FIFA, ele chamou o Everton. Eu não gosto, eu acho que o terceiro goleiro, você precisa ser um cara que pode pegar mais rodagem na seleção brasileira, um cara que está ascensão, um cara que mais jovem, que pode evoluir ainda mais dentro de campo, e dentro disso eu chamaria o Lucas Perry, que assumiu a titularidade no Lyon nessa temporada, ex-Botafogo, um goleiro com muita agilidade, muito alto também, mas ainda assim ele consegue entregar excelentes defesas por baixo. Acho que é um bom nome para estar nessa lista entre os três aí. Outro jogador que poderia ser chamado é o John do Botafogo. Não me surpreenderia se o Dorival convocasse ele. E a gente sempre vai falar muito agora do Hugo Souza do Corinthians, mas ele ainda é um pouco inconstante, então ainda acho que não é o momento dele. Então fecharia a lista com Ederson, Bento e Lucas Perry. Laterais direitos. Aqui eu já tenho uma pequena novidade, digamos assim. Seria o Wanderson do Mônaco e o Dodô da Fiorentina. Quem me acompanha aqui, quem já viu um outro vídeo que eu fiz sobre jogadores que estão fora do radar, já conhecem bem o Dodô. Dodô que está na Fiorentina há um bom tempo, se lesionou na última temporada e por isso eu acho que perdeu um pouco de chance na seleção brasileira. Mas no momento que a gente ainda está procurando jogadores ali para aquela posição, acho que ele se encaixa muito bem. Não vejo ele muito distante do William, acho que qualquer um dos dois é uma convocação justa. O William caiu um pouco de nível, assim como o Cruzeiro, que vive um mau momento, não venceu ainda com o Diniz, então é natural se o William ficar de fora. Acho que o Dorival vai acabar chamando o Wanderson e o Danilo de novo, não acho que ele vai abrir mão do Danilo tão cedo, mas a minha convocação chamaria o Dodô. Eu acho que ele entrega mais defensivamente do que o William, talvez ofensivamente o William seja até melhor, mas o Dodô tem um teto maior. É mais jovem, acho que o Dodô pode chegar mais longe do que o William, então até pensando um pouco mais no futuro, chamaria o Dodô. E o Wanderson para mim também é um pouco unânime, para mim é o melhor lateral direito que a gente tem, entrega muito ofensivamente, com muita capacidade de drible, foi até expulso no último jogo do Mônaco, ao meu ver uma expulsão injusta, o cara deu um toque, já tinha amarelo, ele foi, deu um toque, um pequeno empurrão no outro jogador, mas não o suficiente para levar um amarelo, enfim, ele foi expulso, mas ainda assim, acho que tem feito excelentes partidas, ele joga muito bem com a esquerda também, você vê que ele tem muita facilidade para jogar com a perna esquerda, entregou muito na seleção brasileira no jogo contra o Peru, acho que ele foi muito bem, então merece ser novamente convocado e merece ser titular de novo. E só lembrando, o Ian Couto está lesionado, se não estivesse, poderia entrar facilmente aqui no lugar do Dodô. Tirando eles, acho que tem o Emerson Royal, do Milan também, que assumiu a titularidade, vem fazendo uma boa temporada, mas eu ainda o vejo um pouco abaixo do Wanderson e do Dodô. Zagueiros, aqui a gente pode ter um pequeno problema, mas vamos lá. Inicialmente, minha lista teria Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Murilo, do Nottingham Forest. Mas qual que é o pequeno problema que eu falo? O Gabriel Magalhães, ele saiu do jogo contra o Liverpool sentindo o joelho esquerdo, foi substituído aos 8, 10 minutos do segundo tempo. Então não sei se ele vai estar à disposição para essa data FIFA, o que seria uma pena, porque ele tem sido o nosso melhor zagueiro. Acho que assim, em termos de clube, de temporada, talvez até acima do Éder Militão, que é o nosso melhor zagueiro, mas nessa temporada acho que o Gabriel está até acima dele nesse sentido. Se o Gabriel Magalhães não pudesse ser convocado, eu chamaria o Léo Ortiz. Por quê? Léo Ortiz jogando muito no Flamengo, tanto como volante como zagueiro, é um cara mais experiente, já esteve na seleção brasileira. Num momento que, talvez se a gente perde um Militão, o Marquinhos, é bom você ter um zagueiro um pouco mais rodado. E por isso eu não chamaria o Beraldo, que não vive um bom momento no PSG. Quando joga como lateral esquerdo, não tem sido titular. E a gente já tem o Murilo como esse zagueiro canhoto mais jovem para ser um reserva. Então, diante das opções que a gente tem de zagueiro pela direita, eu acho que eu preferiria o Léo Ortiz.
E aí a zaga titular formaria com Militão e Marquinhos. Sei que muitos não gostam do Marquinhos, não sei de onde vem esse ranço, mas o Marquinhos tem feito uma temporada ok pelo PSG, quando joga pela seleção entrega também. Não entendo sinceramente esse ranço com o Marquinhos. Acho que talvez com todos os zagueiros que a gente tem à disposição, ele não seria uma opção? Pode ser que não. Né, tem o Bremer também, então acho que poderia ser que ele ficasse de fora, mas diante disso, eu prefiro entrar com Militão e Marquinhos do que, por exemplo, Militão e Murilo, Militão e Léo Ortiz, ou algum outro zagueiro que vocês consigam pensar. Mas inicialmente, fecharia aí com Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Murilo. Laterais esquerdos. Aqui, cara, eu acho que a gente tem 3 nomes e qualquer um desses 3 que forem convocados estão ok. Mas eu iria de Caio Henrique do Mônaco e Guilherme Arana do Atlético. Pô, Samuel, não vai convocar o Abner? O Abner jogou bem pela seleção nos últimos 2 jogos, concordo. Acho que tá ali muito parelho. Eu acho o Guilherme Arana e o Caio Henrique mais jogadores, por isso eu convocaria os 2. Ah, mas o Arana não deu encaixe com o Vinícius Júnior. Mas o Abner também não jogou com o Vinícius Júnior. Foi um outro esquema. O Rodrigo puxando muito mais por dentro. Acho que isso favoreceu muito o Abner. A seleção jogou melhor, que naturalmente também amplia o conceito individual de cada jogador. Acho que o Caio Henrique é o nosso melhor lateral esquerdo. Ainda não está no auge. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir nessa temporada. Talvez não seja o momento dele. Pode ser. Se o Dorival chamar o Abner e o Arana, ok, tudo certo. Eu só acho que não pode fugir desses 3 nomes. Se vier Alex Telles ou algum outro nome, complicado. Um outro jogador que eu gosto muito é o Carlos Augusto da Inter, mas ele também está lesionado. Então, acho muito difícil que o Dorival não convoque um desses 3. O Caio Henrique já está adquirindo um pouco mais de ritmo de jogo, até porque a gente já tem 3 meses aí, 4 meses de temporada, tem acompanhado ele, visto jogos, defensivamente muito bem, tem muita qualidade técnica e é um lateral esquerdo diferente do Guilherme Arana e do Abner. E o Abner não é nem titular absoluto no Lyon, vale ressaltar isso. Ele alterna muito com o Tagliafico, o argentino, ex-Ajax, que tá lá no Lyon também. Então eu iria de Caio Henrique e Arana, mas se o Dorival chamar Abner e Arana, imagino que vai ser isso, tudo certo também, sem problemas. Meio-campistas, iria com André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, os 2 como primeiro volantes, Gerson, do Flamengo, e Gabriel Sara, do Galatasaray, como segundo volantes. Cara, aqui eu fiquei muito na dúvida em relação a essa última vaga. Pra mim não tem muita questão em relação ao primeiro volante, acho que o André e o Bruno são os caras que mais entregam, e características diferentes, que podem até se complementar em determinado ponto, mas acho que o Bruno tem jogado bem pela seleção. Na última data FIFA ele finalmente entregou aquilo que a gente espera, jogando como um 5, então convocaria ele para ser o primeiro volante. O André também, apesar da má fase do Wolverhampton, acho que ele entrega muito na seleção brasileira, é um cara mais de pegada do que o Bruno, então é bom você ter, e não vejo nenhum outro primeiro volante assim com grande capacidade de bater os 2. O Gerson jogando muito no Flamengo, muitos apontam ele como até top 3 ali, melhores jogadores da temporada. Acho que tranquilo, dá pra entrar Estevão, Luiz Henrique, Pedro. Acho que dá pra você colocar o Gerson ali no bolo, top 5 talvez, e é o melhor jogador do Flamengo desde que o Pedro se lesionou e entregou na seleção brasileira. Acho que tem que ter um pouco dessa gestão de elenco também. Pô, o cara vai bem pra caramba, aí você vai lá e corta ele do nada, não faria isso. Agora, ao mesmo tempo, eu cortei aqui o Andréas Pereira para convocar o Gabriel Sara. Primeiro, porque o Andréas jogou muito menos tempo do que o Gerson. Fez um golaço? Beleza. Mas ele tem mais rodagem de seleção. E o Gabriel também é um cara que talvez esteja fora do radar para muitos, mas tá jogando muito e faz muito tempo. Desde o Norwich City, são 2, 3 temporadas do Gabriel. Agora no Galatasaray, o Gabriel tá jogando muito como segundo volante. É um cara diferente, de bola longa, de canhoto, que finaliza bem, que chega bem na grande área. Acho que a gente precisa testar o Gabriel e já acho que já chegou o momento dele. E aí, falei do Andréas, acho que o Gabriel tá um nível acima do Andréas, apesar de jogar numa liga um pouco afastada. Não vejo problema também se for o Andréas. Imagino que o Dorival vai convocar André, Bruno, Gerson e Paquetá. E aí ele vai convocar o Andréas e o Rafinha como meias. Essa eu imagino que vai ser a convocação do Dorival. Eu não convocaria o Paquetá nesse momento, pela questão extracampo. Eu acho que o Paquetá precisa de um tempo, sabe? E de questão psicológica mesmo, mental, dar uma afastada de jogo, deixar ele um pouco mais quieto. Não vive a melhor fase também no West Ham. Ele precisa um pouco desse momento. Eu acho que aproveitar disso também para testar jogadores que ainda não foram convocados. Eu chamaria o Gabriel Sara, também podendo chamar o Andrei do Strasbourg, mas por que eu preferiria o Gabriel Sara? Porque o Gabriel já tá num nível bom há muito tempo. O Andrei nessa temporada ele deslanchou, apesar de um pouquinho também na temporada passada, mas acho que o Gabriel tá mais pronto do que o Andrei. O Andrei também, cara, é questão de tempo pra ele estar na seleção. Eu só não convocaria ele por agora.
E nem acho que o Dorival vai chamar também. Acho que, como eu disse, acho que ele não vai fugir desses nomes que eu falei. Mas o Andrei também é um nome pra gente ficar de olho. Tá jogando muito no Strasbourg. São 5 gols em 8 jogos, jogando como volante, 20 anos só, dominando o meio de campo na Liga Francesa. É um cara pra gente ficar de olho. Mas nesse momento eu preferiria os outros 4. Aqui como meias, eu chamaria o Rafinha e o Talisca. Rafinha do Barcelona, Talisca do Al Nassr. Rafinha, poupa comentários, né? Acho que nem gasta muito tempo falando dele, porque todo mundo tá vendo que ele está sendo um dos melhores jogadores da atual temporada, não só brasileiro, mas do mundo. O Talisca, sim, eu vou bater na tecla do Talisca, acho que é um cara diferente, que pode entregar um chute de fora da área, uma finalização diferente, entrar dentro da área, um cara criativo, que dribla bem, protege bem a bola. Ah, não vive a melhor fase no Al Nassr, beleza, mas ainda acho que ele é melhor do que os outros meios que a gente tem à disposição. Pô, melhor do que o Neymar? Não. Aí eu vou entrar no tema Neymar aqui. Neymar deveria voltar? Primeiro, eu não tenho acesso às questões físicas do Neymar. Então eu não posso entrar nesse mérito de se ele tá bem fisicamente, em questão de ritmo de jogo. Isso é difícil da gente saber. Teria que acompanhar os treinamentos. Não sei se a seleção enviou alguém pra ver o Neymar treinar. Fato é que até a seleção entrar em campo, o Neymar vai ter jogado só 2 vezes, porque ele não tá inscrito no campeonato da Arábia Saudita, só na Liga dos Campeões, digamos assim, lá do continente. Então você vai convocar um cara que acabou de voltar de lesão, tendo jogado só 2 jogos, pra uma seleção que vive um momento instável, sabe? E pro Neymar também vai viajar, sei lá, 50 horas de ida e volta, tem ainda esse desgaste todo, e eu não acho que a seleção vive esse momento tão conturbado assim pra falar, pô, a gente precisa do Neymar agora, o quanto antes, mesmo o Neymar bichado, ele é melhor do que os caras, pode até ser, mas eu esperaria mais um pouco, deixa o Neymar descansar, deixa ele voltar em alto nível, e lá em março a gente volta com o Neymar. Não acho que o Dorival vai convocar, sinceramente, acho que a seleção vai ter uma precaução com o Neymar, acho que os 2 meias deles vão ser o Rafinha e o Andréas Pereira, mas, claro, se convocar também, quem sou eu pra julgar a volta do Neymar, né? Não existe isso. Se eles convocarem é porque eles sabem que o Neymar tem condição de entregar tecnicamente, fisicamente falando. Mas nesse momento, olhando diante de tudo que eu falei, não chamaria. O Rodrigo está machucado, então não tem como ser convocado. E o Matheus Pereira não vive a melhor fase, eu acho o Talisca mais jogador. Também não chamaria o Matheus Pereira, né, nessa lista, acho que não é o momento dele voltar à seleção. Apesar de ter entrado bem, relativamente bem contra o Peru, participou ok, mas eu prefiro o Rafinha e o Talisca como opções aqui pro meio. Chegando aqui ao ataque, minha lista teria Luiz Henrique do Botafogo, Estevão do Palmeiras, Vinícius Júnior do Real Madrid, Savinho do Manchester City, Igor Jesus do Botafogo e Endrick do Real Madrid. Luiz Henrique, poupa comentários ao meu ver, acho que não tem muita discussão, cara, briga até para ser titular da seleção, jogou muito na última data FIFA, tem sido, acho que dá pra gente falar, o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024. O Estevão, por que eu convoquei o Estevão? Eu convoquei, né, entre aspas, no lugar do Martinelli. Acho que o Estevão tem um teto muito maior do que o Martinelli. Quanto antes ele puder entrar na seleção, melhor pra gente, melhor pro Dorival. Acho que o teto dele é muito mais alto do que o Martinelli. Ele entrega jogadas muito mais diferentes do que o Martinelli. Pô, mas aí a gente vai ficar torto porque o Savinho também é ponta direita. Mas o Savinho também pode jogar pela esquerda, então não vejo problema pra isso. O Rafinha também pode jogar por ali. O Vinícius Júnior é o nosso titular, não tem como. E aí falar, a seleção joga melhor sem o Vinícius Júnior. Pô, pra mim isso é balela, isso aí é só você pegar o contexto e ver o que ele tá fazendo no Real Madrid, o que o Rafinha faz no Barcelona. É tudo muito mais coletivo do que individual em certos momentos, sabe? Então, o Vinícius tem que ser titular da seleção. E aí, na ponta direita, a gente tem muita discussão entre o Luiz Henrique e o Savinho. Eu, por enquanto, eu ainda prefiro o Savinho, mas se o Luiz Henrique for titular, ok, merecido também. E aí, deixando o Martinelli de fora justamente por esse motivo que eu falei. E o Igor Paixão e o Malcom também são nomes pra gente ficar de olho aí, mas nesse momento, abaixo também desses 4. Talvez não abaixo, mas, como eu disse, o Estevão, em termos de potencial, eu já convocaria ele. Aí você tem o Igor Jesus, que não tem como, porque você não tem muita opção. Eu até gosto do Igor Jesus, mas eu acho que ele não é o camisa 9 que a gente precisa. Só que, diante das lesões, diante da má fase de alguns centroavantes, fica difícil convocar outro. Ele foi um cara que entregou em termos de jogo aéreo, de pivô. Acho que vai ser até titular de novo com o Dorival. Então tem que ser convocado. E o Endrick também poupa comentários, apesar de ser o único reserva, eu acho, dessa lista que eu fiz. É um cara com potencial muito grande, ele é reserva do Mbappé, do Vini, então acho que tem um certa justificativa nisso também, e acho que ele pode entregar muito na seleção, mas precisa de mais minutos também. E aí, lembrando que o João Pedro também está lesionado e por isso não pode ser convocado. Essa seria a minha lista. Acho que no ataque, talvez o Dorival não convoque o Estevão para deixar o Martinelli mais um pouco, mas acho que não vai fugir muito desses nomes.
Quero saber de vocês, o que vocês mudariam nessa lista, quem vocês querem ver na próxima convocação da seleção, deixem aí nos comentários. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.